Com a palavra, deputado Gil Denemir. Deputado Gil Denemir não se encontra presente. O último orador inscrito desse bloco, deputado Pompeu de Matos, que acumula o tempo da liderança do PDT por 5 minutos. 5 mais 3, 8, deputado. Presidente, eu quero aqui, está aqui o Paulo Ramos, quero repartir 2 minutos e meio para mim e 2 minutos e meio para o meu colega, Paulo Ramos. 2 minutos e meio para o deputado Paulo Ramos, está computado. É só me contar. Bem, vou entregar meu chimarrão aqui, muito obrigado. A deputada Detone. Presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o eminente ministro Moro e toda a mesa, especialmente ao Fábio Trage, nosso relator, e o autor Alex Mamente. E dizer que eu também sou um dos operadores do direito, porque eu faço muito júri, ministro. E vou dizer assim, nós aqui estamos em lados opostos, Vossa Excelência no Executivo e eu no Legislativo, mas queremos a mesma coisa. O propósito é um só. Nós precisamos melhorar a nossa legislação. Do jeito que está, não dá para ficar. Diz que a justiça tarda, mas não falha. Mas às vezes ela tarda tanto que quando chega, falhou. O cidadão já morreu, quem tinha que ser apenado não cumpre a pena, aquele que receberia o benefício civil, trabalhista ou previdenciário não recebe mais porque também já se foi. Então nós precisamos dar celeridade à lei e ao sistema de justiça, ou seja, as duas coisas têm que andar junto. Tanto que eu ajudei a construir a PEC do deputado Alex Mamente, porque sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, trabalhamos junto, é uma coisa construída com muitas mãos, com muito esforço, por isso vai ser aprovado a questão da segunda instância nesta casa. Eu sou autor, inclusive, do PL 6067, que trata da alteração do artigo 283 do CPP, que nós temos ali a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Eu lá estou incluindo mais a prisão para cumprimento provisório de pena decorrente de sentença condenatória. Então, nós estamos caminhando na mesma linha, no mesmo propósito. E eu tenho muito claro que tem que ter o cumprimento da pena, mas a gente precisa que a justiça também ela dê agilidade. A questão da segunda instância, ela não pode ser só penal, mas ela fundamentalmente tem que ser penal. Eu diria, começa por aí. Mas nós temos que avançar para a questão civil, para a questão trabalhista, até porque, veja bem, na questão civil e trabalhista, a gente tem experiência nessa área. Por exemplo, civil previdenciária. Quem é que recorre? É o governo. É o INSS. E recorre contra quem? Contra os pobres. Aí o cidadão rico recorre na justiça criminal e vai protelando. O cidadão rico recorre na justiça tributária. Porque a empresa, em vez de pagar o seu tributo, paga um bom advogado. E aí não precisa pagar o tributo. E nós temos de sobra no Brasil. E aí o governo, em vez de pagar a aposentadoria, o governo tem advogado de graça. É o cara que tem advogado de graça para defender o próprio governo contra o pobre, contra o contribuinte, contra o cidadão. Então não dá para nós aceitarmos, tudo isso é muito grave para o parlamento silenciar, para simplesmente nós nos calarmos e não nos intrometermos nesse assunto. Nós temos que decidir aqui, não é o Supremo Tribunal Federal que decide, não é matéria do Supremo, não há uma controvérsia, há que ter uma alteração na lei, e quem legisla é o parlamento, a Câmara, é o Senado, é o Parlamento Nacional, é o Congresso Nacional, e por isso é o nosso dever de casa, ao ponto que o STF se meteu, desculpa a expressão, mas a jacu rabudo, e só deu errado. Chamou para si a responsabilidade, uma hora disse uma coisa, outra hora disse outra, e no fim não disse nenhum, e depois, como Pilato lavou as mãos, entregou para a Câmara dos Deputados. Aliás, é onde nós temos o deputado Fábio Trade que efetivamente resolver e decidir. Na questão da retroação da lei, ministro Sérgio Moro, eu tenho muito claro, como operador de direito, que a lei não retroage em pejos. Ou seja, a lei não retroage para pior. Se nós buscar lá no Cesare de Beccaria, que Vossa Excelência falou, de los delitos de las penas, que todos nós lemos como dever de casa, ali se expressa muito a questão das penas, da separação, enfim, da aplicação das penas, a proporcionalidade, o limite, enfim. Tudo isso nós temos que ter, mas a pena tem que existir e tem que ser executada, sob pena de não ter pena.
aí nós ficamos todos lá no passado. E, nesse caso, a pena é a partir do cometimento do crime. Se nós fizermos aqui, e essa é a preocupação que nós temos aqui, de não fulanizar esse debate, não politizar esse debate, que ele é técnico. Tem uns aqui que dizem, querem fazer para voltar lá para pegar o Lula, ou quer voltar para pegar não sei quem lá, entendeu? Nós temos que fazer uma lei pro país, e a lei pro país é daqui para frente. E daqui para trás também tem lei, e que se o judiciário souber aplicar a lei, o judiciário tem respostas para fazer. Vossa Excelência disse aqui uma coisa com a qual eu vou divergir usando as suas palavras. Vossa Excelência que pode não retroagindo levar 20 anos para resolver. Vossa Excelência não levou 20 anos para resolver muitos processos. Vossa Excelência deu agilidade. Vossa Excelência resolveu em 2, 3 anos, em um ano e meio, 2, a Justiça em segunda instância mais 1 ano, nem isso, e em terceiro grau mais 6, 7 meses, ou seja, em 3 anos, 4 anos dá para resolver um processo. Tem. Vossa Excelência mesmo demonstrou que pode e que dá. Então, tem como fazer, o judiciário também tem que fazer a sua parte, o juiz também tem que querer, porque o advogado ele faz a parte dele. E nós não podemos tirar o direito da pessoa ter direito de exercitar o seu direito. Agora a gente tem como dar as respostas, e o judiciário tem instrumento e terá melhores instrumentos para dar as respostas que precisa. Para mim concluir, dizer que nós temos que melhorar a lei, mas melhorar também o funcionamento do judiciário e, principalmente, ministro, Vossa Excelência, que é ministro da Segurança, melhorar os presídios. Essa comissão, dizer de antemão que eu sou favorável à PEC 199, tive o prazer de fazer o encaminhamento final na Comissão de Constituição e Justiça e também ser o autor do projeto de lei que altera o artigo 283 do CPP. Um ponto crucial da sua exposição, que para mim é um dos principais fundamentos para se fazer essa alteração, é o baixo índice de reforma dos tribunais superiores, que cumulado ao alta probabilidade de prescrição dos processos. Então é óbvio que o sistema processual que é feito para alcançar o direito não está correto, não está certo e precisa ser alterado. Muito se fala de proteção ao princípio da inocência, mas pouco se fala no princípio da segurança, que são 2 princípios constitucionais. Um que protege o indivíduo e outro que protege a sociedade. E quando existe conflito aparente de princípios, é óbvio que tem que se colocar na balança, e para mim está evidente de que nós precisamos atentar mais à segurança pública. E Vossa Excelência ocupa o principal cargo desse governo, porque cumula justiça e segurança. Milton Friedman tem um ensinamento que diz que os 3 primordiais objetivos no Estado é conceder segurança militar à nação, cumprir os contratos entre as pessoas e, terceiro, proteger os bens e as pessoas. Então, o seu ministério, ele cumula indiretamente 2 funções e diretamente 3 dessas funções, segurança pública e justiça. É essencial que isso seja alterado. E quando se faz a crítica a Vossa Excelência, que é militante, para mim e para a sociedade isso soa como foco, como objetivo, como mirar no que é necessário. Então fica com isso como um elogio, e lhe digo, não desista, siga nesse objetivo. Locke tem um pensamento que diz que o espírito das pessoas é muito mais bem visto através das suas perguntas do que nas suas respostas. Siga no seu objetivo e não desista. E a minha pergunta é em relação à uniformização dos julgamentos de terceira instância, porque me parece que muito mais que discutir a existência ou não de recursos em terceira instância e quarta, aliás, quem iria julgar e fazer 3 ou 4 vezes o mesmo trabalho, é dizer qual decisão irá valer, de qual Estado ele... Obrigado, Vossa Excelência. Boa tarde, ministro, deputado federal Nicolete de Roraima. Eu gostaria de parabenizar o senhor por essa vinda aqui. Eu consegui fazer uma live hoje onde eu mostrei para o povo de Roraima o seu posicionamento com relação à prisão após a segunda instância. Nós todos ficamos, com certeza, maravilhados com a sua explanação aqui. Foi uma aula magnífica
sobre a justificação dessa prisão após segunda instância. Gostaria de dizer para o senhor, primeiramente, que o seu trabalho tem sido de excelência, todos nós estamos acompanhando aqui, independente de partido político, o senhor tem feito excelente trabalho, sim. Eu, como policial rodoviário federal, vou mais para um lado da segurança pública, dizendo que o senhor tem, sim, valorizado a nossa instituição, valorizado a Polícia Federal, no combate não só à corrupção, mas fortalecendo as polícias nas fronteiras, e isso tem sido cada vez mais significativo nas apreensões, tanto de armamento quanto de drogas nas fronteiras. O senhor está indo para Roraima hoje, o senhor sabe da nossa dificuldade com relação a toda a crise migratória. Eu quero que o senhor veja com carinho a situação que nós estamos passando lá, esses concursos que o senhor tem incentivado tanto para a Polícia Federal quanto para a PRF, com a turma de excedentes, que está por breve surgir mais 600 vagas. Isso vai fazer a diferença na nossa fronteira, que hoje está realmente jogada por um governo passado que não se importava com segurança pública nas fronteiras. Um governo que não valorizava as suas polícias e que hoje a gente tem um governo que olha assim para as fronteiras. Então, o senhor chegando lá, o senhor possa olhar na nossa lei de imigração também, uma lei aprovada no governo passado, em 2017, com critérios fracos, com critérios onde hoje o próprio CONARE coloca resoluções onde deixa facilitada a entrada desses estrangeiros. E nós precisamos colocar critérios mais rigorosos para essa entrada. Sei que o senhor é sensível à causa, sei que o senhor vai, com certeza, contribuir para que o governo Bolsonaro mande um projeto de lei ou crie uma medida provisória para que a gente consiga impedir um pouquinho a entrada, principalmente daqueles que têm antecedentes criminais e vêm da Venezuela. Dizer para o senhor que foi um sucesso a intervenção no nosso presídio em Roraima. Com certeza, essas organizações criminosas e os grandes chefes não tiveram acesso ao comando fora dos presídios. Nós conseguimos colocar ordem no nosso presídio e também na redução de homicídios, graças à sua intervenção, colocando os agentes federais junto aos nossos agentes penitenciários estaduais, que hoje são policiais penais e fazem um excelente trabalho. Então, aqui eu só tenho a agradecer e que o senhor tenha uma boa estada no estado de Roraima e que a gente possa mostrar a verdadeira realidade do nosso estado. E que os governos locais não escondam a situação do nosso estado e nem dos municípios, principalmente para Caraima, porque hoje já recebi notícia que não tem mais venezuelano na rua, não tem mais o alvoroço das manifestações, porque o governo federal, através do seu vice-presidente, já se encontra no estado. Isso não pode acontecer. Não podemos mascarar a realidade da nossa fronteira, porque o povo sofre muito no nosso estado. Obrigado.